pessoal! Então, a gente vai iniciar a nossa quarta aula dos passos iniciais. O meu nome é Ana Luísa Paraboni e a gente vai falar um pouquinho sobre consciência de consumo. Então, como que o nosso cérebro funciona na hora da nossa tomada de decisão acerca do consumo. Eu acredito que aqui muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre os nossos dois lados do cérebro, ou os dois modos de pensar. Então, a gente fala que a gente tem duas maneiras de pensar. A maneira mais rápida e a maneira um pouco mais devagar, ou o sistema 1 e o sistema 2. Então, o sistema 1 está relacionado a uma forma de pensar e o sistema 2 a outra forma de pensar. Quando a gente está falando em sistema 1 e sistema 2, a gente tem duas palavrinhas-chave que a gente tem que pensar a todo momento. O sistema 1 está muito ligado à intuição e o sistema 2 à razão. Essas são as palavras-chave que sempre a gente tem que estar pensando sobre elas. Então, o que seria essas duas maneiras de pensar, esses dois sistemas, intuição e razão? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o sistema 1, ele monitora continuamente o que a gente está fazendo, o que está acontecendo ao nosso redor. E constantemente ele está gerando avaliações sobre isso, sem nenhum esforço e também sem nenhuma intenção específica. Por exemplo, quando a gente pensa sobre 2 mais 2, essa conta, rapidamente a gente consegue chegar ao raciocínio de que a resposta correta é 4. Então, a gente consegue pensar numa resposta sem muito esforço. Esse é o nosso sistema 1 agindo. Então, é a primeira resposta que vem à nossa mente. E aqui a gente tem um exemplo de dirigir numa rua vazia. Quando a gente está dirigindo numa rua vazia, a gente não precisa pensar muito sobre o que está acontecendo. A gente vai acelerando o carro sem muito esforço. Por outro lado, a gente tem o sistema 2, que a palavrinha mágica aqui é a razão. Então, é ele, o sistema 2, que vai nos dirigir a atenção e vai fazer com que a gente busque na memória quando a gente tem, por exemplo, uma pergunta muito complexa sobre o nosso passado. A gente precisa pensar para poder responder. E o sistema 2, ele também está relacionado com o raciocínio lógico, quando a gente tem que formular a resposta correta. Como, por exemplo, a multiplicação do 459 com 2.876. Essa multiplicação a gente não consegue fazer tão facilmente quanto 2 mais 2 é igual a 4. E por isso a gente precisa colocar o nosso sistema 2 para funcionar, se a gente quiser encontrar essa resposta correta. E aqui, fazendo a comparação com o dirigir numa rua vazia, a gente tem o estacionar numa vaga apertada. Claro que com a experiência a gente consegue estacionar com um pouco mais de facilidade. Mas quando a gente tem que estacionar numa vaga apertada, a gente precisa colocar o nosso sistema 2 para funcionar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que precisam, inclusive, baixar o volume do som para poder estacionar. Por quê? Porque a gente precisa colocar muito esforço naquela tarefa que a gente está realizando. E por isso a gente não gosta de ruídos ao nosso redor. Então o sistema 2, ele exige muito esforço. É o nosso lado da razão funcionando. E aí por isso que para estacionar numa vaga apertada, a gente precisa de mais esforço, precisa colocar o sistema 2 para funcionar em comparação com dirigir numa rua vazia. E aqui a gente tem o exemplo de trazer para nosso lado das finanças pessoais. Então, como que o sistema 1 ele pode interferir na nossa vida financeira? Em muitos lugares. Mas um que eu trouxe aqui é quando, por exemplo, a gente está no shopping. Nós vamos no shopping para comprar uma blusa. Muitas vezes a gente sai de lá com uma blusa, uma calça, um sapato, uma bolsa. E aí, o que aconteceu, Qual foi o fenômeno que aconteceu ali? É o que a gente chama de compras compulsivas. Então, a gente foi comprando tudo muito intuitivamente. A gente não parou para pensar racionalmente se aquilo valia a pena ou não. A gente simplesmente foi comprando uma compra atrás da outra. E aí, essa é a diferença, aliás, do sistema 1 para o sistema 2. O sistema 2 ele ia nos fazer parar para pensar, para comparar um item com o outro, para ver qual que era mais benéfico, qual loja nos oferecia um melhor custo, uma melhor forma de pagamento, aliás. Enfim, então o sistema 2 ele consegue nos trazer mais a razão e fazer a gente tomar decisões mais certeiras. No entanto, o sistema 2 ele é preguiçoso e por isso a gente precisa colocar ele para funcionar com o maior esforço. Então, o sistema 2 ele nos auxilia na hora de fazer uma comparação dentro do shopping, enfim, quando a gente está fazendo compras. E aí aqui eu trouxe o questionamento para vocês, para cada um pensar sobre qual é o sistema que vocês acham que vocês mais utilizam. Nem todo mundo pensa sempre com o mesmo sistema.
Então as pessoas são diferentes também com relação aos modos de pensar. E eu trouxe aqui alguns exemplos que vão nos ajudar a gente a encontrar, a gente verificar como que esses sistemas eles estão funcionando. Primeira coisa, eu mostro essa linha para vocês, essas duas linhas, e eu pergunto qual das duas linhas que é a maior. Se a gente pensar rapidamente, que é o nosso sistema 1 que está funcionando rapidamente, a gente vai responder que a segunda linha é aquela que é a linha maior, que tem o maior comprimento. No entanto, se a gente colocar o nosso sistema 2 para funcionar, o que ele vai nos dizer? Que a gente tem que medir as duas linhas. E aí, quando eu vou medir as duas linhas, eu vou descobrir que a segunda linha ela é do mesmo tamanho do que a primeira. E aí, o que aconteceu? Uma ilusão de ótica. O nosso sistema 1 ele está sempre funcionando, só que ele é tão rápido, tão intuitivo, não tem esforço, que ele acaba, às vezes, fazendo com que a gente opte pela opção errada. Então, por isso que é muito importante a gente colocar o sistema 2 para funcionar. Aqui eu tenho outro exemplo. Um taco e uma bola de beisebol custam juntos R$ 1,10. O taco custa R$ 1 a mais do que a bola. Quanto que custa a bola? Essa pergunta ela já é bastante utilizada, mas ela nos ajuda muito a entender como que o sistema 1 funciona. Se a gente olhar, para a pergunta e olhar também para as alternativas, a gente vai responder a letra A com muita facilidade, porque a gente pensa R$ 1,10, R$ 1 a mais, quanto que custa a bola? 10. No entanto, quando a gente for colocar o sistema 2 para funcionar, a gente vai ver que a resposta da letra A ela não condiz. Porque se a gente for fazer a conta, 10 centavos custa a bola e o taco custa R$ 1 a mais do que isso, então vai ficar o taco custando R$ 1,10 e a bola custando 10, então isso tudo junto vai custar R$ 1,20, que não é o que o enunciado nos diz. Então por isso que a gente vê o nosso sistema 1 funcionando tão automaticamente que ele acaba nos levando ao erro. Aqui a gente tem outro exemplo. 2 torcedores fanáticos viajam 60 km para ver um jogo de basquete. Um deles pagou pelo ingresso, o outro estava prestes a comprar quando ele acabou ganhando o ingresso de um amigo. Só que daí uma nevasca foi anunciada para a noite do jogo. Qual dos dois donos dos ingressos tem a maior probabilidade de enfrentar essa nevasca para assistir o jogo? O que vocês acham? Aquele que pagou ou aquele que recebeu? Ou a mesma coisa entre os dois? O que vocês acham? Outro exemplo. Imagine então que a sua empresa ela já gastou muito dinheiro com um projeto. Só que agora esse projeto está atrasado e o prognóstico do retorno final do projeto já não é tão favorável assim quanto no início vocês achavam que seria. E agora então vocês vão precisar do investimento adicional de 60 milhões para dar mais uma chance para esse projeto. Por outro lado, tem uma proposta alternativa que seria investir essa mesma quantia num novo projeto, que ele parece que tem uma probabilidade maior de trazer retornos positivos. O que vocês fariam? O que vocês acham? Tem um projeto lá velho na empresa que ele já não está tão bom assim, mas vocês já colocaram tanto dinheiro nesse projeto e agora precisa de mais uma grana. Vocês vão colocar esse dinheiro ou vão optar por cancelar esse projeto velho e fazer um projeto novo? O que vocês acham? Então, o que a gente tem que pensar aqui é o conceito de contabilidade mental. A gente vai fazendo com que as nossas contas sejam todas encaixadas em caixinhas. Então, eu tenho uma caixinha para o jogo, que eu já coloquei um dinheiro lá. Para eu fechar essa caixinha, eu preciso ir no jogo, assistir o jogo. Eu tenho um projeto ali da empresa, que eu já coloquei um dinheiro lá dentro daquele projeto. Para eu fechar essa caixinha, finalmente, eu preciso fazer com que esse projeto termine. E assim eu vou fazendo com todos os projetos que a gente tem ao longo da nossa vida. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que a gente não consegue ter uma visão do todo. E a gente olha simplesmente para aquela caixinha como se fosse uma conta única. A gente não consegue olhar toda a nossa vida financeira separadamente e também em conjunto. É muito importante com que a gente faça as duas análises. Por quê? Porque se a gente for pensar num agente totalmente racional, o que ele faria? Ele pensaria, eu já coloquei o dinheiro para comprar o ticket. Esse dinheiro eu já gastei, eu não consigo mais rever essa grana. Mesma coisa para o projeto da empresa, eu já coloquei dinheiro no projeto. Para as minhas decisões futuras,
eu preciso desconsiderar o dinheiro que eu já gastei. Eu preciso pensar daqui para frente, porque o que já passou eu não consigo mais reverter. E aí, é claro que isso não é tão fácil assim, mas, por exemplo, no caso do jogo, como que a gente poderia solucionar isso? Simplesmente fazer um pensamento assim: eu ainda sairia no meio dessa tempestade de neve se eu tivesse obtido esse ingresso gratuitamente, se eu não tivesse pago nada? Eu enfrentaria a neve para ir assistir o jogo? Então são algumas perguntas que podem nos facilitar na hora de tomar nossa decisão. E aqui a gente tem, né, uma frase que fechar uma conta mental, que é no caso de cada uma dessas caixinhas, com um ganho é um prazer. Então, quando a gente consegue dizer que a gente comprou uma ação correta, que aquela empresa ela valia muito dinheiro, que ela ia crescer e a gente ganhou dinheiro com a ação, é muito legal quando a gente consegue dizer isso. Só que muitas vezes a gente acaba tendo que pagar um preço para conseguir fazer isso com todas as nossas caixinhas. Então, nem sempre vale a pena. E aqui eu trouxe o caso de um estudo, é um experimento que foi realizado para a gente entender também como que funciona a nossa decisão de compra. Então imagine que está um dia muito calor e que você está na praia. Só que nesse dia você levou apenas água para beber e chegou num determinado momento que deu muita vontade de tomar uma cerveja. E aí, naquela praia que vocês estão, não tem onde comprar cerveja, mas um amigo se oferece para ir comprar num lugar próximo para você. E aí ele dá duas opções. O estudo ele contempla duas opções da onde que essa cerveja seria comprada. A primeira opção é um hotel de luxo e a segunda opção é uma mercearia local. Então, alguns indivíduos receberam que essa cerveja seria comprada no hotel de luxo e outros indivíduos receberam que essa cerveja seria comprada numa mercearia local. E aí, então, o seu amigo ele vai perguntar para você quanto que você estaria disposto para pagar por essa cerveja. Ou seja, as pessoas teriam que dizer quanto que elas pagariam por uma cerveja vinda de um hotel e quanto que elas pagariam por uma cerveja vinda de uma mercearia local. E adivinhem os resultados. Para aquelas pessoas que receberam a opção de que a cerveja viria de um hotel de luxo, elas estavam dispostas a pagar R$17 por uma cerveja. Já as pessoas que sabiam que essa cerveja ia vir de uma mercearia local, estavam dispostas a pagar R$10 por essa cerveja. E aqui a gente tem dois conceitos envolvidos, que é o preço de aquisição e o preço de transação. O que é cada um desses conceitos? O preço de aquisição é aquele que compara o preço pago com o valor do produto. Então, é o quanto eu estou pagando com o valor de uma cerveja. Qual é o valor que tem uma cerveja para mim? Agora, o preço de transação compara o preço pago com o valor de referência do produto. É o preço que esperamos pagar por esse produto. Então, é o preço que eu, quando vou comprar uma cerveja num hotel de luxo, estou esperando pagar por isso. Ou quando eu vou pagar numa mercearia, eu estou esperando pagar. O que acontece? A gente sempre tem que tentar focar no preço de aquisição. Qual é o valor que tem uma cerveja? E não no preço de transação. E não estar esperando pagar só porque eu estou comprando num lugar diferente. Então, a gente tem que considerar sempre o preço de aquisição como sendo mais relevante no momento da decisão de compra. E aqui a gente tem também uma informação bem importante. Cerca de 95% das nossas decisões de compra são inconscientes. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o nosso sistema 1 que está sempre funcionando automaticamente, rapidamente, intuitivamente. Como a gente viu, o sistema 1 ele tem muitas questões negativas, consequências negativas. Mas também é importante a gente deixar bem claro que ele não é de todo ruim, que ele também serve para muita coisa na nossa vida. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Quando a gente está andando de bicicleta, a gente não precisa pensar muito. Depois que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente precisa ficar pensando como que anda. Quando a gente ouve o barulho de um animal selvagem, a gente já vê que está acontecendo, que tem algum perigo iminente. Ou quando a gente ouve o barulho do bombeiro, quando a gente vê a fumaça, a gente consegue entender que tem perigo aí. E isso é o nosso sistema 1 que está funcionando. Ele consegue nos fazer pensar rapidamente nessas situações. Então, o sistema 1 ele também funciona como um meio de sobrevivência que o ser humano tem. Aqui a gente tem
mais explicado, né, o que acontece com o sistema 1 e o porquê que ele acaba trazendo essas consequências negativas. O sistema 1, ele acaba utilizando atalhos cognitivos, que são as chamadas heurísticas. Então a gente tem uma decisão complexa e a gente quer tomar essa decisão, mas para isso a gente precisa facilitar esse nosso pensamento. E a gente começa fazendo questões mais fáceis até chegar na resposta final. No entanto, o que acontece? A gente acaba, nesse meio tempo, de estar numa decisão muito complexa e chegar numa mais simples, a gente acaba cometendo os erros. E a gente já falou um pouquinho ao longo dessa aula sobre esses erros. Quando a gente estava falando sobre o projeto da empresa, que já tinha colocado uma grana lá e aí estava na decisão de continuar ou não, a gente está falando sobre os custos irrecuperáveis. Aquele custo que eu já coloquei no projeto, eu não tenho mais como recuperar. Então esse é um dos viéses cognitivos que a gente estuda. Além disso, a gente tem também a ancoragem. Quando a gente vai no cinema e quer escolher uma pipoca, é claro que o preço da pipoca maior está ancorado. Então a gente sempre vai achar que aquele preço é o melhor custo-benefício. No entanto, isso é uma estratégia de marketing já bastante conhecida para fazer com que o nosso sistema 1 ele tome a decisão rapidamente. Ou ainda, o paradoxo da escolha, quando a gente tem muitas opções, acaba se tornando muito difícil da gente fazer uma escolha. Quando a gente tem 2 ou 3 opções, a gente consegue fazer essa escolha mais rapidamente. E ainda, o efeito manada bastante conhecido. Então agora a gente está no momento que tem muita gente entrando na bolsa. Eu tenho que pensar, eu também preciso entrar na bolsa? O que isso vai ser bom para mim? Eu tenho as condições, os pré-requisitos necessários para que isso aconteça na minha vida financeira? E aí eu vou decidir se eu vou entrar no efeito manada ou se eu vou pensar racionalmente, se eu vou colocar o meu sistema 2 para pensar. Como que a gente vai superar o sistema 1? A gente já viu que o sistema 1 ele tem inúmeras consequências, né, positivas e negativas para a nossa vida. Mas como que a gente vai superar aquelas consequências negativas? Eu digo para vocês que é bem difícil que a gente consiga superar todas elas, mas a gente pode encontrar alguns meios de pelo menos aliviar nessas consequências negativas. E eu trouxe aqui 3 perguntinhas que a gente sempre tem que estar levando em consideração na hora da tomada de decisão de compra. A primeira coisa, quanto tempo eu preciso trabalhar para adquirir esse valor? Ou seja, eu quero comprar uma bolsa, quantas horas eu preciso trabalhar para comprar essa bolsa? E aí, primeiro, é claro, eu preciso fazer o valor da minha hora, eu preciso ter essa noção de quanto que custa uma hora minha de trabalho. Além disso, eu preciso desse item, eu preciso dessa bolsa, ou eu já tenho outra bolsa, ou eu quero entrar no efeito manada porque está todo mundo comprando. E em terceiro lugar, não vai comprometer os meus sonhos futuros? Se eu comprar esse item hoje, daqui a 3, 4 meses eu tinha o projeto de fazer tal coisa, será que eu ainda vou conseguir fazer? Será que se eu ficar gastando de pouquinho em pouquinho hoje, daqui a 10 anos eu vou conseguir adquirir aquele bem que eu tanto queria, ou vou conseguir fazer ao longo dos anos umas viagens que eu tinha planejado para a minha vida? Então eu sempre tenho que pensar essas 3 coisas principais. É claro que a gente pode aqui estar acrescentando mais questões, mas eu trouxe essas 3 como as principais que a gente sempre tem que levar em consideração na hora de tomar uma decisão de compra. E eu também trouxe aqui a dica de um livro, que é o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, e ele fala um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu aqui nesta aula. É um livro bastante complexo, mas muito interessante para a gente entender como que funciona a nossa mente na hora de tomar uma decisão. Então fica a dica para aqueles que quiserem aprofundar um pouquinho mais os estudos. E eu agradeço então pela aula, um abraço!